Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estão vendo? Estão ouvindo? Tudo bem com vocês ou não? Ninguém respondeu? Não estão? Oi? Estou aqui. Ok, obrigado, Ari. Boa noite, tudo bem, então. Não é que eu perguntei se estavam vendo, se estavam ouvindo, ninguém respondeu. Eu falei, ué, será que não estão vendo, não estão ouvindo? Tá tranquilo, então. Bom, gente, vamos... É quórum reduzido, mas a gente vai seguir em frente, né? Não sei se vai chegar mais alguém, à medida que forem chegando aí, a gente vai colocando na aula aqui, tá bom? Segunda-feira eu conversei com vocês, nós fazemos a nossa atividade na segunda-feira. Segunda-feira, no primeiro horário, vamos fazer a nossa atividade aí já de avaliação, a primeira do bimestre. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão do conteúdo, né, que vai fazer parte dessa primeira avaliação. Então, a ideia é revisar rapidamente aqui tudo que nós vimos, até a parte ali que começa o registro do empresário, e a partir de então, até ali é que vai a nossa primeira avaliação. A segunda avaliação vai dali para frente, né, provavelmente até a parte de estabelecimento, então vai pegar registro, escrituração, e vai acabar lá no estabelecimento. E daí a terceira avaliação do bimestre nós faremos com todo o conteúdo, desde dos aspectos históricos até o estabelecimento, os auxiliares do empresário, ok? Bom, então nós demos início à nossa disciplina falando justamente da história do direito empresarial, né? Ou como era lá na antiguidade, o direito comercial. Então, nós tínhamos, antes mesmo do direito comercial, o que nós tínhamos era o comércio. O que se tinha naquela antiguidade era o comércio. À medida que o comércio ele foi crescendo, ele foi se aprofundando, ele foi criando, né, expandindo fronteiras, aquela coisa do escambo entre as famílias, porque, né, cada família tinha a sua região de plantio, então cada família produzia alguma coisa, e aquilo que eu não produzia, eu trocava o meu excedente da produção com a outra família, né, o chamado escambo. À medida que as coisas foram se modificando e entramos no comércio, com a questão da moeda, primeiro metais e pedras preciosas, depois a moeda cunhada, tal, os próprios comerciantes, eles sentiram a necessidade de criar algumas regras, né, mínimas para que o comércio fosse regulado. Então, o nosso primeiro estalo, a primeira coisa semelhante ao direito comercial ou o direito empresarial de hoje eram aquelas regras, as normas, né, criadas pelas próprias corporações de ofício. Então, nessa época, nós vivíamos aí os tempos feudais, os senhores feudais, e eles
não havia um Estado organizado, mas as corporações de ofício, né, pedreiros, carpinteiros, marceneiros, e os comerciantes também, que ditavam as normas, como que eles trabalhavam, como que tinha a questão do auxílio, o que aconteceria se um comerciante não conseguisse cumprir com as suas obrigações. Então, tudo isso era colocado pelo próprio comerciante. Então, a nossa primeira fase, vamos dizer assim, do direito comercial, era o direito do comerciante, feito pelo próprio comerciante. Então, as corporações de ofício que determinavam as regras, as normas, e, inclusive, elas determinavam quem era e quem poderia ser e quem não poderia ser comerciante. Então, o João produz, faz, comercializa a mesma coisa do que o Antônio. Mas o João, né, é amigo da corporação, ele é amigo das pessoas ali. Então, o João é escolhido, ingressa na corporação e é considerado comerciante, e as regras que valem para todos valem para o João. Já o Antônio não, né? O Antônio não é amigo, então ele não entra na guilda, ele não entra na corporação de ofício, ele está alijado e as regras não servem para ele, porque ele não é considerado comerciante. Então, a primeira fase, a chamada fase subjetiva, justamente ela tem o nome, né? Ela foi rotulada como subjetiva diante da subjetividade da escolha de quem seria ou quem não seria comerciante. Quem é comerciante? Quem a corporação escolhe para ser. Então, escolhi para ser não escolhi não é. A fase subjetiva, ela tem uma pergunta que a representa, que é a pergunta quem faz. É o João que faz? O João é comerciante. É o Pedro que faz? O Pedro não é comerciante. Pronto. E não importa se se eles tinham a mesma atividade. O que importa é a pessoa. Né? Subjetivamente eu escolho essa pessoa e não escolho aquela. Já no segundo momento, na segunda fase, aí ela vai estar lá no início do século XIX, né, 1808, 1804, ele vem na esteira da Revolução Francesa, de 1789, então, passando por toda essa questão da Revolução Francesa, um Estado já um pouco mais organizado. Na França nós temos o Código Civil em 1804, o Código Comercial em 1808, e isso faz com que mude, né, aquelas regras que antes determinavam, estavam dentro das corporações, essas regras agora, elas passam a ter vigor, vigência, eficácia dentro de um código comercial. Basicamente, o que se fez naquela época foi pegar as normas, as regras do direito do comerciante, feito pelo próprio comerciante, codificá-la, né, colocá-las em uma sistematização de leis, colocar aquilo como lei mesmo do Estado. Eu já tenho, então, o Estado organizado, e vale para todos os comerciantes. Então, quem são os comerciantes agora? Não são mais aqueles que a corporação escolhe. Justamente, ele se tornou lei, por quê? Para tirar força da organização, da corporação. O Estado afastou a organização corporativa para ele determinar quem é comerciante. Só que, né, o Estado não pode, Estado, ficar escolhendo. Não cabe ao Estado uma análise subjetiva, né, entre a pessoa A e a pessoa B. Então, ele criou um critério objetivo. O critério objetivo foi chamado de atos de comércio, ou baseado na teoria dos atos do comércio. Então, determinadas práticas específicas, bem determinadas mesmo, que seriam consideradas práticas comerciais, e quem praticasse aquele ato, seria considerado comerciante. Então, eu tenho aqui uma teoria, né, ou uma fase objetiva, baseada na teoria dos atos do comércio. Então, para ser comerciante, não depende mais de quem faz, como era antes. Agora depende do que faz.
O que faz, eu tenho na lei, então é comerciante. O que faz não está na lei, então não é comerciante. Ok? Então, primeira fase, quem faz? Subjetivo. Subjetividade de escolha da corporação. Segunda fase, o que faz? Né? Teoria objetiva. Atos do comércio. Está na lei? Está lá no regramento? Está. É. Não está? Não é. E lá na frente, né, já no final do século XIX, um jurista italiano chamado Cesare Vivante, né, ele cria a teoria da empresa. Nós já passamos aí pela Revolução Industrial, aquele rol de atividades, ele começa a ficar muito perdido. Então, como que eu vou fazer para criar um regulamento ou um regramento jurídico que determine normas e posturas, regras gerais, normatize, regule as operações comerciais, sem que eu tenha que colocar naquele rol, ou sem que eu dependa, né, que eu retorne para a questão lá da subjetividade pessoal de um ou outro para escolher quem será empresário ou quem não será. Como que eu faço isso, então? Então, Vivante cria o que foi chamado mais tarde de teoria da empresa. O que significa teoria da empresa? A primeira coisa que ele diz é que empresa é atividade. Então, empresa é atividade. A empresa, ela significa atividade. Que atividade? Aí é uma atividade específica, porque correr na praia, estudar, assistir aula, dar aulas, enfim, são atividades também, né? E que atividade ela será considerada, como de comércio, como empresarial, né? Como realmente uma atividade de empresa. Então, ele determinou ali que seria uma atividade que fosse exercida de forma profissional, que tivesse cunho econômico, né, buscasse a onerosidade, tivesse onerosidade, buscasse o lucro, que ela fosse organizada, ou seja, os meios de exercício de produção estejam organizados, e que ela tivesse relação com produção de bens ou de produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, ele chegou a essa conclusão e criou-se, então, a teoria da empresa. A teoria da empresa ingressa no ordenamento jurídico pela primeira vez em 1942, na Itália, né, no Código Civil italiano, do qual Vivante foi lá um dos juristas que colaborou com a criação, com a formação do Código Comercial daquela época, tá? Então, dentro da nossa evolução, eu chego no terceiro momento, que é justamente o da teoria da empresa. Teoria da empresa, terceira fase. Ela é objetiva ou ela é subjetiva? Ela é subjetiva também, né? Por quê? Porque se a pessoa ela tem toda essa questão de exercer essa atividade, se enquadra na questão da atividade e não está nas exceções, ela é considerado não mais um comerciante, né? Ela não é mais um comerciante, mas ela é um empresário. Então, porque eu estou mudando, né, de comércio para empresa, de comerciante para empresário, de direito comercial para direito empresarial. Então, eu faço essa alteração, eu faço essa modificação de leitura e tenho a terceira fase, que é chamada de subjetiva moderna. Então, eu tenho a terceira fase, que é a subjetiva moderna. Tenho a primeira fase, fase subjetiva, segunda fase, fase objetiva, terceira fase, fase objetiva moderna. E para ser empresário, depende do quê? De quem faz? Do que faz? Não depende mais nem de quem faz e nem do que faz, mas sim de como faz. Como faz.
Se você faz de forma profissional, de forma organizada, tá, você é empresário, você é considerado empresário, ok? Deixa eu dar um aviso, né? Os slides foram atualizados ontem já, então nós temos um conjunto de slides lá já pronto. Esse conjunto que está lá agora, ele é todo direito de empresa, né? Todo direito de empresa. Então, ele está lá já, ele abrange todo o direito de empresa, ok? O pessoal chegou tudo atrasado hoje. Bom, então, essa questão da teoria subjetiva inicial, depois a objetiva e depois a subjetiva moderna, ela passou na história da humanidade, principalmente lá no Velho Continente. No Brasil, nós não tivemos a primeira fase, né? O Brasil, quando ele se organiza, assim, com a relação de comércio, de buscar uma independência comercial, isso é com a chegada da família real ao Brasil, lá em 1808, quando Dom João e parte da corte portuguesa desembarca no Brasil, aí os comerciantes aqui, que já estavam, o pessoal do comércio, como o Reino de Portugal, ele passa a estar no Brasil, é necessário que se crie um código comercial para as terras brasílias, as terras brasileiras, e esse código é criado aqui em 1850, ele é válido até hoje na parte do direito marítimo, do comércio marítimo, mas toda a parte do direito comercial mesmo, que continha os atos do comércio, a segunda fase, né? Então o Brasil, quando ele tem algum regulamento aqui próprio do Brasil, ele já nasce na segunda fase, que é os atos do comércio. E depois, em 2002, o Código Civil, ele adotou, né, a teoria da empresa, revogou, né, boa parte do Código Comercial, e o Código Empresarial hoje, né, ele não existe um Código Empresarial no Brasil, independente, ele está inserido dentro do nosso Código Civil, a partir lá do artigo 966, ok? Então, no Brasil nós tivemos essas duas fases, né? A primeira pelo Código Comercial e a atual agora, a partir de 2002, com o Código Civil. O Código Civil trouxe uma alteração, e o Código Civil é de 2002. Porém, nós temos várias legislações que tratam de comércio, de comerciante, de aspectos específicos do direito empresarial. E, por certo, né, que as leis anteriores a 2002, anteriores ao Código Civil, a nomenclatura delas está escrito lá comércio, comerciante, direito comercial, tudo referindo-se ao direito comercial e ao comércio em si. Então, nós temos que ter um cuidado. Por quê? Porque hoje não é mais comercial, hoje eu não tenho mais a figura do direito comercial, do comerciante, para o meio jurídico, não existe mais isso. Eu tenho empresário, eu tenho direito empresarial, eu tenho empresa. Então, isso daí mudou. Tudo que eu leio na legislação anteriores a 2002, aonde consta esses termos, comércio, comerciante, comercial, eu tenho que traduzir para empresa, empresário, empresarial. Tá? Então, isso tem que ser feito sem nenhum problema, né? Tranquilo, né? Eu olho, leio o comércio, tenho que mudar. Se vocês pegarem aí a doutrina que eu indiquei, né, nós estamos fazendo uma revisão, Lucas, hoje para a prova de segunda-feira. Eu não estou seguindo o slide, nós estamos lá no começo. Tá? Eu passei pela história, aí nomenclatura, eu só tenho um roteiro aqui na minha tela, então eu não estou, mas eu não sei te dizer, não sabia dizer. Se você abrir os slides, passa pela história, daí vem o problema da nomenclatura, depois é a autonomia. Então, acabei a nomenclatura e estou na autonomia agora. Tá? Vou começar a autonomia. Nomenclatura é isso, então. O problema da nomenclatura é esse. Tudo que você lê, comércio comercial, você muda para empresário, empresarial e empresa. Tá? Comércio é empresa, comerciante é empresário, comercial você muda para empresarial, ok?
Uma outra coisa que se discute na doutrina é a questão da autonomia do direito empresarial. Quando era comércio, estava lá no Código Comercial, então se eu tenho um código próprio, eu não tenho dúvidas da minha autonomia. Eu sou, por nada, Lucas, eu sou um ramo autônomo do direito e não tem problema nenhum. Porém, quando ele ingressou e foi colocado dentro do Código Civil, ele não é mais um ramo autônomo, ele faz parte do direito civil. Houve uma certa discussão, uma certa conversa, mas é pacífico que ele é um ramo autônomo, ainda que ele faça parte do Código Civil, mas ele é um ramo autônomo do direito. Nós também temos outros ramos autônomos do direito que fazem parte do Código Civil, como o direito das sucessões. As sucessões têm princípios próprios, regras próprias, não está vinculada a muitas outras coisas do direito civil. Mas é parte do direito civil? Sim, mas é uma parte autônoma, podemos dizer assim como o direito empresarial também o é. Ele é autônomo, ele está fora do jogo do direito civil. Ele é um ramo autônomo, ele tem princípios próprios, ele tem regras próprias, ele está deslocado do regime. Inclusive, existem legislações, várias legislações esparsas fora do Código Civil, que dizem respeito a institutos do direito empresarial. A lei do cheque é um instituto do direito empresarial, estudado dentro do direito empresarial, estudado dentro do direito comercial já antes. A lei de falências, quem que pode falir? Quem pode falir é empresário. Se o empresário pode falir, é um instituto do direito empresarial. Então, hoje já não se discute mais isso, é meio pacífico que é considerado, sim, um ramo autônomo. Na sequência, aí, se vocês estiverem acompanhando pelos slides, a gente vem para os princípios do direito empresarial. Então, princípios do direito empresarial. Quais princípios? Eu acabei de falar que nós temos, por exemplo, a lei de falências, a lei de falência e recuperação. A falência e a recuperação têm princípios próprios da falência e da recuperação. Então, são princípios aplicados apenas à falência e à recuperação. Não se aplicam, por exemplo, ao título de crédito. Não se aplicam a qualquer empresário. Ele será aplicado apenas aos empresários que estejam em falência ou em recuperação. Princípio da cartularidade. Aplica-se a quê? A todo o direito empresarial? Não, aplica-se aos títulos de crédito. Quando nós formos estudar títulos de crédito, nós vamos ver lá o que é o princípio da cartularidade, o princípio da literalidade. Então, existem aí, o Fábio olhou, ele lista no seu livro ali 20 princípios do direito empresarial. Quem puder, tiver a condição de acompanhar pelo livro do Fábio Ulloa, ele tem duas obras, o curso, que é dividido em 3 volumes, e o manual, que é um volume único, que é onde engloba tudo. O manual é bem reduzido e bem diferente até os tópicos e subtópicos dele. Mas o curso é bem completo, é bem interessante. Então, o volume 1 do curso, que vai tratar dos princípios, ele vai listar lá 20 princípios. Praticamente, ele lista todos os princípios do direito empresarial. Tá? Nós, nas nossas aulas, tratamos de alguns princípios que nós convencionamos aqui chamar de princípios gerais. Eles são princípios que fazem parte de regras gerais do direito empresarial. Tá? O primeiro deles foi o da liberdade de iniciativa, ou o princípio da livre iniciativa. É um princípio constitucional, artigo 170, artigo da ordem econômica da Constituição. Ele me diz que as pessoas, ele fala que a ordem econômica é fundada na liberdade de concorrência, na livre iniciativa. O que é livre iniciativa? É a minha liberdade de empreender, a minha liberdade de ter o meu negócio, de buscar uma melhora de vida, tentando uma empresa, uma atividade profissional e tudo mais. E essa liberdade é dada a qualquer um que deseje fazer isso. Eu não posso impedir uma pessoa de empreender por razão nenhuma.
né? Salvo, lógico, se a atividade for ilícita, se não cumprir as regras para o empreendimento. Então, eu tenho regramentos, normativas, instruções para o empreendimento que eu desejo realizar. Se eu cumpro essas regras, ótimo. Não é porque sou eu, ou porque é o João, porque é o Pedro, que há uma diferença, né? Eles não podem, por exemplo, empreender ou fazer naquele local aquela atividade. Cumprindo, atendendo às exigências e os requisitos, qualquer um pode empreender, desde que não seja uma atividade ilícita, tá? Então, a liberdade de empreender, ela tem lá dois viés, né? O primeiro daí, que significa controlar a intervenção ou mitigar, reduzir a intervenção estatal no âmbito da ordem econômica. Por quê? Porque ela não pode impedir isso. Lembro de uns anos, de um tempo atrás aqui em Matinhos, e alguns anos atrás em Pontal, tentaram... Aqui o projeto chegou na Câmara e não passou. Em Pontal ele chegou a ser aprovado, mas depois entraram com um mandado de segurança, a lei foi revogada. Aqui tratava de supermercado, em Pontal de farmácias. Não pode abrir, aqui era assim, não pode abrir supermercados num raio, né, o mercado está aqui, então o raio é de 2 quilômetros, ou seja, entre uma ponta e outra desse mercado, 4 quilômetros, 2 para lá e 2 para cá, não pode abrir outro supermercado, né? Meu Deus do céu, né? Eu fico pensando, quem deu essa ideia para a elaboração de uma lei nesse sentido, de proibir a abertura de supermercados num raio de 2 quilômetros, onde já existe um supermercado. Fundamento para isso. Qual é a base legal para se fazer isso? Deixa para lá, Karen, deixa para lá, deixa quieto, deixa quieto. Não vamos comentar, né? Mas é uma loucura, gente. Já fere de cara aqui o primeiro princípio do direito empresarial, que é o da livre iniciativa. Ou seja, eu tenho espaço, está tudo certo, eu vou construir aqui tenho até já a construção, vou montar um supermercado aqui, ou um mercado de menor porte, ou um hipermercado, seja lá o que for. Não, você não pode fazer porque essa construção aqui, num raio de 2 quilômetros, já tem outro supermercado, então você não pode abrir. Como assim? Não existe isso, né? Aqui tentou-se passar na Câmara, mas não deu. Põe sem noção nisso, põe sem noção. E em Pontal teve a mesma coisa com relação à farmácia, né? Eu não vou me lembrar se era 2 quilômetros exatamente, mas tinha também uma... Desenvolvimento da cidade e incentivo a abertura de mercados em bairros afastados. Bom fundamento, né? Mas fere, né, assim, de morte frontalmente o princípio da livre iniciativa e o da concorrência, né? O princípio da concorrência também, porque se eu não posso abrir, eu estou fazendo uma reserva de mercado para esses que já têm ali, né? Então, a livre iniciativa, ela tem justamente, uma das vertentes dela é impedir que o Estado faça isso, que iniba ou que crie sobre esse tipo de justificativa que o Bruno colocou aqui, desenvolvimento da cidade e incentivo de abertura em mercados em bairros afastados. Ok, ele pode fazer isso, eu posso atender isso, dando incentivos para que a pessoa abra lá, redução no IPTU do prédio, né? Redução no alvará. Se você abre nessa região, você tem uma redução no alvará, uma redução de IPTU. Exatamente, eu incentivo que você abra nesse local, porque se é uma região que tenha um apelo econômico, poxa, para mim eu vou para lá. Agora, impedir o empreendedor de ingressar nesse local, não, daí eu acredito que eu estou, além de inibir ou de coibir a livre iniciativa, eu ainda estou impedindo a livre concorrência.
Porque Pontal eu não sei do caso, eu não conheço as pessoas, eu soube da situação, mas, como a gente diz, eu conheci o milagre, mas não conheci, não sei do santo. Como a Karen falou, aqui em Matinhos, a gente conhece tanto o milagre quanto o santo, né? E o objetivo, ainda que ele tenha escrito, eu nem vi o que foi escrito lá na justificativa do projeto de lei, mas, ainda que tenha uma coisa bonita dessa, né, incentivo, tal, tenha um ar de beleza, a gente sabe que não é. Porque o santo, no caso aqui, ele queria que não, o que ele quer é não ter concorrência, né? Então, justamente para isso, a liberdade de iniciativa ela está na Constituição, tal qual a liberdade de concorrência, que ela é irmã, né? Porque elas são meio que gêmeas, a iniciativa e a concorrência. Não posso impedir a pessoa de abrir para não ter concorrência. A concorrência é saudável. Quanto maior a concorrência, melhor deve ser a qualidade, melhor deve ser o atendimento, menor devem ser os preços, mais competitivos, pelo menos, né? Sim. Ainda que não tivesse ar de beleza, né, Karen? Apenas por conhecer o autor da ideia, a gente já sabia que era bem escancarado mesmo. São situações, regramentos que se criam, que afastam, né, que inibem, que reduzem, mitigam a liberdade de iniciativa de um lado e afastam a concorrência do outro. Então, essas medidas, quando eu inibo a iniciativa, eu afasto a concorrência. E se eu afasto a concorrência, eu não tenho um atendimento social interessante, tá? Então, os dois primeiros aqui, que eles são bem próximos, é a liberdade de concorrência e a liberdade de iniciativa. A liberdade de iniciativa, como eu falei, ela tem duas vertentes. A primeira é essa, de impedir que o Estado entre e controle, e a segunda, né, essa liberdade, por não ser absoluta, ela limita a prática de algumas atividades, as ilícitas, as perigosas, ainda que ela limite as perigosas, não limite o exercício da atividade, mas limita, por exemplo, o local onde elas vão operar. Então, eu tenho duas vertentes, uma que é para o Estado não intervir, uma regula o Estado, e a outra vertente regula o empresário. Por quê? Porque o Estado tem, sim, a condição de intervir e determinar certas regras na liberdade de iniciativa e colocar alguns limites. Nada em direito é absoluto. A gente tem que ter isso na cabeça sempre. Hoje se fala muito em liberdade de expressão, a liberdade de expressão. Então, em nome da liberdade de expressão, eu posso falar o que eu quiser, posso dizer que tem que matar, que tem que morrer, que aquilo não presta, eu posso fazer discriminação com relação à raça, sexo. Então, eu posso fazer tudo isso, eu posso fazer apologia à violência em nome da liberdade de expressão? Não, né? Claro que não. Por quê? Porque não é um direito absoluto, ele tem que se harmonizar com outros princípios e outros direitos que nós também temos, tá? Então, os dois primeiros foram esses. O segundo, né, o terceiro, na verdade, é a função social da empresa. O terceiro princípio que nós vimos é a função social da empresa. Então, a gente pensa assim, empresa, empresário, mercado, lucro. Aonde que isso tem função social? Pelo amor de Deus, professor, você está louco? Não tem função social nenhuma. Empresário nenhum, empresário quer ganhar dinheiro, ele não quer nem saber. Bom, não está tão errado dizer isso. Fundamento do direito empresarial, fundamento da atividade, até do conceito de empresário, a atividade econômica dele, ela tem cunho na onerosidade e, por isso, ela visa o lucro, né? Além dos investimentos, o lucro. Mas hoje em dia, eu diria que até de forma direta há sim uma preocupação ou uma função social a ser cumprida. Muitas empresas, elas têm um compromisso e agregam valor ao seu produto ou ao seu serviço quando elas se preocupam com o meio ambiente, do trabalho, com os direitos do trabalhador, do empregado. Então, quando ela cumpre algumas, como é que eu vou dizer assim, alguns atos que são vistos internacionalmente como de boa política, de boa governança,
ela agrega valor, né? Existem até selos como ISOs, né? ISOs 9000, ISOs 14000, que determinam isso, a questão do respeito ao meio ambiente, a questão ambiental, sobre a natureza, recursos renováveis, madeira de reflorestamento, cumpre com o atendimento, creche para crianças dos empregados, licença maternidade de 6 meses, né? Então, tudo isso é legal, você agrega valor. Existem, dentro do comércio exterior, muitos outros empresários, ou dentro do comércio, que compram, né, que adquirem produtos apenas se tiverem essa condição. Se não tiver, eles não compram. Né? Eu não compro. Para vender para mim, você tem que ter o ISO 14200. Se você não tiver, você não vende. Então, eu agrego valor, e para ter esse ISO, eu tenho que cumprir esses requisitos e ter dentro da minha atividade essas políticas. Então, a função social, ela cumpre nesse ponto, ao atender de maneira direta, né? Ela faz isso direto. E, indiretamente, ela cumpre função social e sempre cumpriu, e sempre vai cumprir. Ainda que seja o nosso país seja capitalista, mas por ser capitalista, ela gera emprego, por gerar emprego, ela gera renda, por gerar, né, emprego e renda, ela gera tributos, tanto direta quanto indiretamente, e tributos, né, eles vão ao Estado e devem ser convertidos em ações sociais, né, em saúde, educação, segurança, saneamento, enfim, né, infraestrutura do Estado, tudo isso vai ser convertido em prol da sociedade. Então, sim, tanto de maneira direta como de maneira indireta, ela atinge a sua função social. O quarto princípio é o princípio da preservação da empresa. Princípio da preservação da empresa. Desde que eu olho a empresa como atividade, e desde que eu vejo nessa atividade uma função social necessária para uma determinada região, para uma determinada comunidade, é interessante que eu tenha meios, medidas, incentivos para que essa atividade seja preservada. Vamos pensar assim, aqui na região, aqui em Matinhos, pode ser, existe uma grande indústria, um grande parque industrial que gera diretamente 4.000 empregos. Então, eu tenho, num único lugar, colocação para 4.000 pessoas. Certamente, esse parque industrial, esse piso de fábrica, né? Essa planta de fábrica, ela gera reflexos na economia de Pontal, ela gera reflexos na economia de Guaratuba, ela pode gerar reflexos até na economia aqui de Morretes, Antonina e Paranaguá. Né? São 4.000 empregos diretos. De repente, tem pessoas que não gostam de morar aqui, preferem morar em Antonina, preferem morar em Morretes, né? Mas querem trabalhar aqui, eles têm colocação. Então, essa atividade, essa empresa situada aqui, ela deve ser preservada, devem se envidar todos os esforços para que ela continue. Estamos passando por uma pandemia, essa empresa entrou em crise, vai pedir falência e vai fechar as portas. Opa, não é do interesse de toda a região de buscar uma solução, ao invés de falência, talvez a recuperação judicial, reduz aqui, aperta ali, mas vamos atravessar essa crise e sair na frente com a atividade preservada? É um caso, sim. Então, o princípio da preservação da empresa olha para a empresa nesse sentido. Também não é absoluto, não é qualquer empresa que tem que ser preservada, suponha que ela produz, né, eu já dei exemplo aqui, fitas de videocassete, não adianta a gente recuperar hoje que ela vai falir amanhã de volta, porque ninguém mais usa e compra fita de videocassete, então não adianta eu produzir isso. Tá? Então, existem atividades que, pela mudança de mercado, estão fadadas a falir e tem que fechar, pelo bem do mercado, inclusive. E outras não, né? Se é viável ou tem viabilidade a empresa que a gente supostamente colocou no nosso exemplo, ela deve ser mantida. Ainda que esse empresário entre em processo de falência, seja pelo pedido dele, pela autofalência ou pelo pedido de um credor,
certamente o administrador dessa falência, o administrador judicial dessa falência, ele tem que fazer todos os esforços, ele tem que tomar todas as medidas para manter a empresa, porque é interessante, ela deve ser preservada. O empresário, no caso da falência, ele vai ser afastado, ele vai acabar. É o fim do empresário. A falência hoje é o fim do empresário. A falência, na legislação anterior, era o fim da empresa também. Então, a nossa lei, a Lei 11.101, né, de 2005, ela vem, que é a lei da falência e recuperação, ela vem baseada no direito, no princípio da preservação da empresa. Inclusive, o nome, né, antes era Lei de Falência e Concordata, hoje é Lei de Falência e Recuperação. A concordata era uma medida pequena, muito pequena, frente à recuperação judicial que a gente tem hoje. Então, o princípio da preservação é esse. O quinto princípio é a garantia da propriedade privada, né? O princípio da propriedade privada e sua garantia, tá? Então, sem propriedade privada e garantir a propriedade privada, não existe direito empresarial, gente. Não existe. Tudo no direito empresarial está fundado na propriedade privada. Se eu não tenho marca, se eu não tenho patente, se eu não tenho bens imóveis, móveis, eu não tenho nada, eu não posso ser empresário. Assim, eu mudo de regime capitalista para o regime socialista. Preservação da empresa. Lembre que empresa é atividade, Ayrton. Empresa é atividade, então eu tenho que preservar a empresa. Separe empresa de empresário. Empresa é uma coisa, empresário é quem exerce a empresa. Tá? Nós já vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, a ideia é, se isso aqui é importante, se a empresa é importante, eu tenho que preservar. Ainda que na falência o empresário morra, né? A falência é a morte do empresário, obrigatoriamente. Falência é a morte do empresário, é o fim do empresário. Não o fim do ser humano, não é a morte do ser humano, é a morte da pessoa jurídica, né? Ou a sociedade ou o empresário individual. Eles vão acabar. Mas a empresa, a atividade, ela deve permanecer. Ela é importante pela sua função social, por tudo que ela representa, né? Pela geração de empregos. Tudo que eu falo aqui, geração de empregos, tributos, faz parte da função social. A empresa tem que ser mantida, mas o empresário pode morrer. Essa é a regra geral da Lei de Falências, Empresarial 3, que a gente vai ver. Tá? Então, para compreender a preservação da empresa, eu tenho que entender o que é empresa, entender o que é empresário, separar a empresa do empresário. Separei empresa, separei empresário. Na falência, o empresário acaba. Ele já era. Ele não vai exercer mais essa empresa aqui. Tanto que ele é afastado quando você declara a falência. Decretou a falência, ele sai, ele vai para casa. Ele só pode acompanhar o processo, ele não administra mais nada. Mas a empresa, se for viável, e se o juiz lá da falência entender, ela continua trabalhando. A fábrica pode continuar operando. Tudo pode continuar funcionando. E daí sempre tem aquela pergunta, professor, mas aí se o administrador judicial conseguir recuperar e ela conseguir, ótimo, parabéns para o administrador. Ela volta? Não, ela não volta, ela vai ser vendida para um outro empresário. Esse outro empresário vai adquirir aquela empresa e vai tomar conta e vai seguir em frente. Esse empresário morreu. Para essa empresa ele morreu, acabou, ele não vive mais. Tá? Então a preservação da empresa é um princípio que tem como foco manter a atividade, ok? Entendeu agora? Aí no próximo tópico nós entramos aí no conceito de empresário. Quem é empresário? Certo? Então quem é empresário? Empresário é só você pegar o artigo 966 do Código Civil, o 966. É bem claro lá. Considera-se empresário aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Então, empresário, ele exerce atividade de maneira profissional, economicamente organizada, para fins de produção ou de circulação de bens ou de serviços. Aquele que exerce essa atividade é empresário. Então, daí, dessa definição, eu tiro algumas palavras, né, alguns pedaços do texto,
para analisar, tá? Eu vou ter alguns conceitos que eu tiro, né, desse conceito. Por exemplo, o primeiro termo que a gente vê ali é profissionalmente, exerce profissionalmente. Então, pessoa que exerce profissionalmente. O que é profissionalmente? Profissional é aquele que não é amador. Não, gente, não é bem isso aqui, né? Não dá para dizer que é amador ou profissional nesse sentido. Na verdade, exercer profissionalmente é exercer como ou pela sua manutenção de vida ou como parte da manutenção de vida. Eu costumo dizer que o profissionalmente aqui ele é oposto àquelas pessoas que produzem ou que fazem, exercem alguma atividade por hobby. Eu dou o exemplo da marcenaria sempre. Vamos dizer que eu fiz terapia porque estava muito estressado e o terapeuta falou para mim assim, o que você gosta de fazer? Eu gosto de mexer com madeira, com marcenaria, até tenho uma pequena oficina. Então, amplie, faça mais, compre mais ferramentas, invista mais nisso e passe o seu tempo lá na marcenaria. Tire lá na semana e faça a sua marcenaria. Ok. Eu sou o quê? Eu sou advogado, trabalho no escritório, eu sou professor, eu dou minhas aulas, ok. A marcenaria é um hobby. É um hobby para mim. Ainda que de vez em quando alguém peça para fazer um móvel, e eu até vendo esse móvel, é um hobby. Eu não vivo disso. Então, a marcenaria não me torna empresário. Por quê? Porque eu não exerço isso de forma profissional. Eu não larguei a advocacia, não larguei as minhas aulas e fui me dedicar exclusivamente à marcenaria. Eu continuo na minha vida normal, aquilo para mim é um hobby. Eu faço, ou até esquece a terapia, eu gosto de fazer, faço. E às vezes alguém vem, pede para mim e eu vou lá e entrego. Mas como que eu entrego isso? De que maneira? Eu vou lá, tiro medida, faço o pedido? Não, a pessoa vem, às vezes até me traz a medida, mais ou menos o desenho, eu vou lá, dou uma olhadinha na casa, aproveito para tomar uma cerveja com meu amigo, ou tomar um chimarrão, bater um papo, olho onde ele quer colocar, venho, e dali a 30, 40, 50 dias, sem prazo determinado, eu entrego a encomenda dele. Isso é hobby, isso não é exercício profissional. Isso é exercício de hobby, de passatempo, né? Agora, se eu sou marceneiro, se você me liga, diz, olha, eu preciso, eu vou lá e atendo. Se outro me liga, o meu telefone está espalhado, todo mundo me conhece como marceneiro, beleza, eu vou lá e exerço de maneira profissional. Então, eu sou empresário. Essa questão do hobby é até aquele caso de que para um eu faço, para outro não. Esse cara eu não gosto, não quero fazer para ele, não vou fazer. Tá? Esse aqui é meu amigão, tá? Eu gosto, eu faço, não tem problema. Isso é ser hobby, não é ser profissional. Isso é passatempo, é uma coisa que você faz por prazer e não para o seu sustento. Né? Ainda que eu possa ter marceneiros que trabalhem profissionalmente e façam por prazer também. Tá? Então, ele junta o prazer com o ganho. Muitas vezes isso aqui é uma coisa que a gente gosta, que faz nas horas de folga. Então, o profissionalmente aqui é isso. Ele é ou o ganha-pão ou parte do ganha-pão. Ela é econômica. O que é econômica? Toda atividade empresarial, a característica marcante da atividade empresarial é a onerosidade. E essa onerosidade é no sentido de tanto daquilo que eu gasto como daquilo que eu recebo, né? O lucro, o dinheiro ele está envolvido, o capital tem que estar envolvido. Então, ela é uma atividade econômica. E mais ainda, né? Se eu gasto, né? Se eu compro e se eu vendo, se eu tenho despesa e se eu tenho receitas, eu tenho como maior objetivo o quê? O lucro. Então, quando eu viso ganhar, quando eu viso ter o lucro, até lá para o meu sustento, para ser profissional, aí eu estou falando de atividade econômica. No hobby, muitas vezes, a gente não ganha, não visa o lucro, não põe uma margem de lucro suficiente para sustento, mas eu ponho ali quanto que eu gastei de madeira, quanto que eu gastei de cola, quanto que eu gastei do meu tempo, põe aí, chuta, mais ou menos o cara até chuta o preço, né? Na atividade econômica do empresário, eu necessito de ter cálculos apurados e saber exatamente qual é o meu lucro. Então, está intimamente ligada com o lucro. Além de econômica, essa atividade, além de profissional e econômica, essa atividade ainda é
organizada, tá? E aí aquela história, o que é organizada? Eu sei, professor, organizada é, por exemplo, assim, quando eu entro na oficina do cara lá, ele tem uma oficina de veículos, tá tudo organizado, cada ferramenta no seu lugar, tal. Tá, isso é organizar, é organização também, mas não é disso que eu estou falando. É organizar os meios de produção, a mão de obra, os insumos, as compras, as vendas, os pedidos, organizar tudo aquilo que ocorre dentro da sua atividade. Isso é uma responsabilidade do empresário. E eu diria assim que até uma obrigação do empresário, porque ele pretende obter lucro, né? Então, a tecnologia, os meios tecnológicos, os meios empregados, a melhor forma de fazer, racionalizar métodos, racionalizar, tudo isso aí faz parte da organização, né? Tudo isso faz parte da organização. Então, os meios de produção, seja para prestação de serviços, seja para produção de alguma coisa, é primordial para a obtenção do lucro, né? Se você não é organizado, o lucro não vai vir, e se você não tem essa organização, no caso, aquele que produz por hobby, ele não tem a madeira no estoque, ele não tem... você pede para fazer um armário, eu digo, semana que vem eu vou para Curitiba, daí eu compro, eu vou para Joinville, eu vou, sei lá, eu para onde, eu vou fazer o meu pedido para a fábrica em São Paulo. Eu não tenho nada aqui, então isso daí não tem organização. Se não tem esse tipo de organização, já não se enquadra no conceito de empresário, né? Produção ou circulação de bens ou de serviços. Quem produz? A fábrica produz. Quem circula? Os atacadistas, os varejistas, eles circulam produtos, né? O atacadista compra da fábrica, vende para o mercado vende para o consumidor. Quem que produziu? A fábrica. A fábrica produziu. Quem circulou? O atacadista, daí veio para o varejista, os dois circularam, né? O atacadista fez a ligação entre a fábrica e o varejo. O varejo entre a fábrica, né? Acabou ligando lá a fábrica e o consumidor. Pegou o produto do empresário, o produtor, e colocou na mão do consumidor. Então, isso é produção e circulação. Tá? De bens ou de serviços. Tranquilo, né, gente? Bem é bem. Eu posso pegar um celular, um mouse, um computador, a câmera, isso é bem. Tá? Serviços. A oficina, o serviço de limpeza, segurança, são serviços que eu presto, né? Então, eu tenho também quem faz circular serviços, claro que eu tenho, né? Eu posso ter empresas que prestam serviços que não tem no cardápio dela, ela contrata e presta para alguém. Eu tenho uma empresa de vigilância, serviço, não sei o que, manutenção. Eu não tenho tudo isso contratado para mim, mas eu tenho uma empresa de segurança que atende os meus contratos. Então, eu sou o intermediário, eu circulo o serviço, ok? Com isso, a gente analisa o conceito de empresário. E daí fica a pergunta, tá, o conceito a gente viu, mas quem pode ser ou quem é empresário? Aí eu vou ter duas situações. Empresário é aquele que exerce. Quem exerce? A pessoa física, eu aqui exerço atividade de empresário. Esse cara é chamado de empresário individual, então eu sou um empresário individual. O que eu tenho? Eu tenho um nome civil meu e eu tenho um CPF. Tem meu nome e meu CPF. E eu tenho um nome empresarial e um CNPJ. Então, mas sou eu mesmo. Se confunde, né, a minha pessoa com a pessoa do empresário. Eu sou o empresário. O meu patrimônio da atividade, a sala, os carros, caminhões, máquinas e equipamentos da minha atividade se confundem com a minha casa, com o meu barco, com o meu carro pessoal, com a minha moto, com a minha bicicleta, com a minha TV, que são os meus bens pessoais. É uma coisa só. Num momento de expropriação de bens do empresário, os bens particulares também respondem. E a isso nós dizemos que a responsabilidade dele é ilimitada. Tudo que eu tenho responde frente aos credores da minha atividade. Então, se eu precisei comprar muitos insumos para a minha atividade e não conseguir pagar,
o meu carro particular pode ir a leilão, a penhora e a leilão para pagar essa conta. Tá? Do outro lado, eu tenho as sociedades empresárias. Aí já não sou eu com o CPF, o CNPJ, um nome, outro nome. Aí eu e outras pessoas, os meus sócios, nós criamos uma outra pessoa, uma pessoa daí que nós chamamos aí, uma forma de ficção jurídica, de uma pessoa jurídica. É como se tivesse uma pessoa jurídica ali. Na verdade, essa pessoa jurídica, ela não é de carne e osso, não fala, não tem, ela só tem personalidade jurídica. Né? E o que essa pessoa tem? Ela tem o seu nome, ela tem o seu CPF, ela tem o seu contrato de constituição ou o seu estatuto, ela tem tudo, ela existe, ela está ali. Só que ela é gerida, administrada por pessoas físicas, por pessoas naturais. Então, tem uma pessoa jurídica administrada, representada pelas pessoas naturais. Quando eu falo de sociedade, e falo de sociedade empresária, o empresário, nesse exemplo, é a sociedade, é a pessoa jurídica, é ela quem exerce a atividade. Professor, você acabou de falar que ela não faz nada. Não, ela não faz, ela é uma ficção, né? Mas os administradores, em nome dela, é que fazem isso. Mas ela tem o patrimônio dela, ela responde pelas obrigações dela, é ela que vai na frente. Os sócios se resguardam atrás dela. O que isso significa? Significa dizer que o sócio, nesse caso, ele tem responsabilidade limitada. Então, quando eu tenho uma sociedade limitada, o sócio tem responsabilidade limitada. A quê? A sua participação, a contribuição no capital social e outras coisas mais. Mas ele só vai responder por dívidas, por obrigações da pessoa jurídica, no caso da pessoa jurídica não ter mais bens para isso. E ainda com lá as aplicações do artigo 50 do Código Civil. Ainda tem que ter fraude, desvio, abuso. Estou falando sempre de direito empresarial. Direito tributário, direito ambiental, direito do consumidor. Essa coisa de pegar o sócio é bem mais fácil, tá? Nós temos duas teorias, né, da desconsideração da pessoa jurídica. Quando nós tratamos de uma relação entre empresários, é difícil você pegar o sócio, não é difícil, é mais complicado, eu tenho que comprovar algumas coisas. Para o consumidor, para tributário, para ambiental, para trabalhista, não é só pedir. Pediu, o juiz, muitas vezes, dependendo do juiz, até já, sem você tentar procurar bens da sociedade, você já pode pegar o bem do sócio. Tá? Então, teoria maior, teoria menor. Tá? Não confundam e não façam confusão. Separa o tributário, separa o trabalhista, separa o ambiental, separa o consumidor. Desconsideração da pessoa jurídica para esses caras aqui, para esses ramos do direito, é uma coisa diferente. Eu trato aqui de direito empresarial, a desconsideração da pessoa jurídica dentro do meio empresarial. Tá? Então, há essas duas vertentes de responsabilidade, por isso é muito melhor e muito mais visível no meio social nosso aqui a existência de sociedades e não de empresários individuais por conta dessa proteção patrimonial que a sociedade dá. Também tenho sociedades onde o sócio responde ilimitadamente, também tem, mas essas aí são mais raras ainda, tá? São mais raras ainda. Então, não façam confusão, gente. O sócio não é empresário, ele é sócio. Empresário é a sociedade, ela é a sociedade empresária. O empresário individual é o cara mesmo, ele não é sócio, ele é sozinho. Não existe empresário individual sócio, não, o nome já diz, é individual, é só ele, tá bom? Não façam confusão com relação a isso, tá? E daí, dentro do conceito do 966, nós temos lá quem está excluído. São pessoas, tanto físicas como jurídicas, que têm toda a característica de empresário, exerce profissionalmente atividade econômica organizada para fins de produção e circulação de bens ou de serviços. Tá, mas não são empresários. Quem são esses, né? São aqueles que exercem atividade intelectual, né, de natureza
científica, literária ou artística. Então, eles exercem uma atividade cultural, né, de característica, natureza, né, científica, artística ou literária. Médico, dentista, engenheiro, escritor, professor, todas essas atividades liberais, como nós chamamos, elas não são consideradas atividades empresárias. Tá? Médico, ele tem a clínica dele, ele está ali, ele tem enfermeira, ele tem secretária, ele tem contador, ele tem tudo, mas ele é empresário? Não, não é, porque a atividade dele é científica. O engenheiro, a mesma coisa. O professor que tem uma sala de aula na sua casa e dá aula o dia inteiro, para aula de reforço, aula particular, ele tem turmas de 10 alunos e são 5 de manhã, 5 de tarde, 5 de noite, ele é empresário? Não, não é empresário. Por quê? Porque é uma atividade científica. O escritor, né, ele escreve, vende os seus direitos, ele é empresário, ele ganha milhões. Não, ele não é empresário, não é empresário, tá? Então, essas pessoas não são empresárias. Salvo se a sua atividade, né, salvo se a sua atividade, o exercício da profissão dele constituir ou se transformar em elemento de empresa. A gente falou muito disso aqui, né? É o caso do médico, que ele tem uma clínica, que ele põe outros médicos na sociedade da clínica, mas não vai ser empresário, não vai, porque depende muito dele estar ali atendendo. Você procura um médico na clínica, aí de repente ele monta um hospital, aí é grande, aí tem uma série de médicos, de especialidades ali dentro, enfim, se você chegar no hospital, você vai ser atendido independente se aquele médico vai ou não estar ali. Ele pode até continuar clinicando ali dentro, mas a clínica dele virou um elemento de todo aquele conjunto. Então, aí, se for individual, ele é empresário, tá? Ok? Então, essas são as exceções, né? O profissional, intelectual ou científico. Outro também que tem a sociedade simples. Sociedade simples é aquilo que eu falei, os 2 médicos montam uma clínica, ou os 2 advogados, 3 advogados montam uma sociedade. Essa sociedade é simples. 4 advogados numa sociedade, num baita de um escritório gigante, ganhando muito dinheiro, muito cliente. É empresário? Não, não é. E mais ainda, né? Advogado nunca vai ser empresário. Por maior que seja o escritório, ainda que o exercício da profissão desse advogado vire elemento de empresa, esse advogado não será empresário. É a exceção à regra. Então, sociedades simples são essas. São as sociedades dos médicos, dos dentistas, dos advogados, dos engenheiros. Não é sociedade empresária. Sociedade cooperativa. A sociedade cooperativa. Aí você tem que cuidar com a cooperativa, né? A cooperativa, ela só não é empresária, ela tem tudo do empresário. Ela é registrada na junta, ela tem nome empresarial, ela tem que fazer a autenticação dos livros, tudo. Ela só não é empresária. Ela não é empresária. Tá? Por quê? Porque a lei diz lá no artigo, acho que é o parágrafo único do 982, se eu não estou enganado, que diz que não importa o ramo, não importa a atividade, não importa o objeto. As SAs sempre serão empresárias e as cooperativas serão sempre simples. Então, não importa o que aconteça com a cooperativa, ela é simples. Só que assim, é só o empresário que se registra na junta. Ok, correto. Mas a cooperativa não é empresária e se registra lá. Nome empresarial é só o empresário que tem. Ok, certo. Mas a cooperativa não é empresária e tem nome empresarial. Então, cuidem com a cooperativa, porque ela é sempre a exceção. Então, essas são os que estão absolutamente excluídos do conceito de empresário. Intelectuais, né, científicos intelectuais, as sociedades simples e a cooperativa. Estão absolutamente excluídas do conceito de empresário. Agora, eu tenho a atividade rural. A atividade rural, aí já depende. Ele está excluído? Não, ele não está excluído. Ele pode ser empresário. Pode ser empresário. Como assim pode, professor? Não estou entendendo isso. É simples. Teremos sim, daqui a pouquinho, Letícia, só um minutinho. Já vamos começar. Eu tô acabando aqui, tá?
Eu tô acabando aqui, é só falar sobre isso aqui e o empresário individual, daí a gente já termina. O empresário individual é o último tópico, tá? O empresário rural, né, ou exercente de atividade rural, aquela pessoa que exerce atividade rural, tranquilo, não tem problema. Ele é facultado se registrar na junta comercial. Ele não precisa, não importa o tamanho da atividade, o tamanho da produção, o tamanho, não importa. Se ele quiser, ele se registra na junta, seja individualmente ou seja na forma de sociedade. Se ele fizer isso, ele é empresário. Se ele não fizer isso, ele não é empresário. Então, quando nós vimos registros, né, ali na frente, nós falamos que o registro não tem natureza constitutiva. Não é o registro que transforma alguém em empresário, mas sim o exercício da atividade. Quando eu exerço atividade de acordo com o 966, eu já sou empresário. Não importa o registro. Agora, para estar regular, eu preciso me registrar. Essa é a regra geral. Para a atividade rural, não é assim. A atividade rural, se você estiver exercendo de maneira individual e não fizer o registro, você não está irregular, mas também não é empresário. Agora, se você quiser ser empresário, você vai lá e tem que fazer o registro. Então, para a atividade rural, o registro tem natureza constitutiva, tá bom? Outro tópico agora é o empresário individual, tá? O que é o empresário individual? É aquele cara que tem o CPF, o CNPJ, o nome civil e o nome empresarial. É esse cara, né? Então ele é uma pessoa física. E o que eu tenho que lembrar desse cara? Primeiro, a capacidade. Quem pode ser? Qual é a capacidade para que eu seja empresário? 18 anos. Tem 18 anos, pode ser empresário. Se eu não tiver 18 anos, não posso ser empresário? Via de regra, não. Eu não posso iniciar uma atividade sendo menor de 18 anos, não tendo a capacidade. Mas eu posso continuar uma atividade me tornando incapaz ou até mesmo sendo incapaz. Em que casos? Incapacidade superveniente, o cara sofre um acidente, fica incapaz, né? O juiz nomeia um representante e a atividade continua. Ou, no caso de uma criança, de um menor, um adolescente, 12, 13, 14, 10 anos, o pai é empresário individual e o pai vem a falecer e ele é o único herdeiro. Então, também nomeia-se um representante, o empresário é a criança, é o menor, e incapaz, que a empresa dele, né, a atividade dele será exercida por um maior, por um capaz nomeado, até que ele faça 18 anos. Tá? Então, é perfeitamente possível. Capacidade é isso. Professor, e aquele que é emancipado? O emancipado é a pessoa que tem entre 16 e 18 e se tornou capaz. Então, emancipado é um menor capaz, então ele pode ser empresário, ok? E, além da capacidade, eu tenho a questão dos impedimentos. Então, impedimentos. O artigo 1011 do Código Civil é o único que trata dos impedimentos para ser sócio administrador, que a gente entende que impede de ser empresário por analogia, certo? Aí eu vou ter o impedimento nas leis esparsas, no Estatuto da Magistratura, do Ministério Público, no Estatuto dos Servidores Federais, na lei dos militares. Então, militar não pode ser empresário, juiz não pode ser empresário, promotor não pode ser empresário, servidor público federal não pode ser empresário, não pode ser empresário. Professor, mas eu conheço um juiz que é sócio. Sócio não é empresário, por favor. Sócio não é empresário, sócio é sócio, empresário é empresário. No caso da sociedade, o juiz, o promotor, o militar, ele não pode ser sócio administrador. Os impedimentos que cabem ao administrador, cabem ao empresário. Os impedimentos que cabem ao empresário, cabem ao sócio administrador. Ok, gente? É isso que nós temos e a nossa disciplina, o nosso conteúdo vai até aqui. Tá? Ainda tem a questão do empresário casado, né? Que ele pode separar bens imóveis para o exercício da sua atividade. Esses bens, se ele separar e averbar lá no registro de imóveis, assim como na junta comercial, se ele quiser dispor desse bem imóvel, ele não precisa da outorga conjugal, tá bom? Tá tudo no slide, ele vai então até o slide que trata do empresário individual, eu não sei o número, né? Eu sei que ele começa a série seguinte com o registro
do empresário, tá bom? Eu vou montar a nossa atividade aqui, tá, gente? Vou montar o nosso Quizlet de hoje e já vou passar para vocês o link lá, né, para a gente brincar, tá bom? Professor, pode perguntar. por que eu não consigo entrar, ter acesso aos cards? Ele me dá um negócio aqui. Você tem que pedir autorização, você tem que fazer a inscrição lá e pedir autorização para entrar na turma. É porque daí manda eu para o central de ajuda, um monte de coisa. Não, o pessoal tem mandado para mim, daí aparece na turma e eu habilito, tá? A Tatiana é um jogo, a Tatiana ficou fora semana passada, é um jogo de perguntas e respostas, né? São, eu não sei quantas, são 7 ou 8 nessa que a gente vai fazer, e quem chega na frente, quem ganha o jogo, quem responde todas primeiro, de maneira correta, óbvio, né? Ganha um pontinho lá, uns décimos na nota do bimestre, ajuda um pouco, tá? Eu tô montando a sala aqui, tá? Ok, deixa eu montar aqui. Eu vou passar o link para vocês aqui, tá? Cadê? Onde é que tá? Me perdi aqui, tá aqui. Ó, eu vou passar o link é sempre o mesmo, tá? Eu estou colocando aqui, ó. Tá? Professor. Sim. Deixa eu só responder aqui. Você clica nesse link e vai pedir um código, eu já vou passar. Diga. É ali naquele unir-se a uma turma, daí coloca, digita um exemplo, daí eu tenho que digitar o teu código ali? Não esse código, é o código da turma daí. O código da turma deve estar no Ginera. Deve estar no Ginera. Depois eu passo, eu já pego aqui e já passo. Então tudo bem, professor. Tá? Deixa eu passar aqui. 869-117. Pediu o código, põe esse código, você vai entrar lá, tá? Só para explicar para a Tatiane, talvez para quem não tenha visto na semana passada, se inscreve na turma, daí tem os cards, e as perguntas são montadas nos cards, e os cards, eles servem para estudo também. Você pode estudar por eles, tá? Então, vamos lá, vamos ver. Ó, já tem gente, já tem 4 aqui, ó. Vamos entrando na sala aí, pessoal. Nós estamos em 28 alunos na sala hoje. A última, quem ganhou foi a Amanda e a Ariane, né? Ele tá. Calma lá, Tatiana. A hora que eu não iniciei, nós estamos com 18, né? Então, somos em 28 alunos, faltam 10 ainda, agora 19. A hora que parar de aumentar o número aqui, eu. Só deixa eu terminar aqui, a hora que acabar aqui, eu inicio a sala, tá? A Letícia perguntou sobre a atividade. Sim, vamos ter a nossa atividade de avaliação na segunda-feira, até onde a gente foi, até o empresário individual. Se você pegar o conjunto de slides, né, eu acho que dá 83, 80 e poucos slides lá, essa parte, né? O conjunto todo está em mais de 200, 205, 206. Mas até o slide 80 é o que a gente vai trabalhar na segunda-feira. O que a gente falou na aula de hoje, né, que foi da história, aí os princípios, o conceito de empresário, os excluídos do conceito e, por final, agora, o empresário individual. Paramos em 19 aqui, gente. Ninguém mais vai entrar mesmo. E é no horário da aula, tá? Nós vamos fazer no horário da aula. Paramos em 19. Vamos começar com 19 mesmo.
Hoje foi um resumo, foi uma revisão rápida de toda a matéria do que a gente viu até agora, Elise. Hoje foi isso. Bom, vamos lá, estamos com 19, vamos começar com 19, ó. Aí, agora sim, Tatiane, quando eu clicar, tem mais um botão para eu iniciar aqui, aí quando eu clicar vai começar o jogo, tá bom? Começou. Só lembrando, né? Se você responder errado, volta para o zero, tá? Letícia Tomé, a grande vencedora da primeira rodada. Parabéns, Letícia. Parabéns. Estava na penúltima. Mas a Letícia foi rápida, foi mais rápida. É que você começou agora, né? Então, Tatiana, tem os cards, como eu falei. Daí, se você estudar os cards, fica mais fácil, mais rápido para responder. Tá? Então, ó, eu vou começar outra agora, tá? O link lá, pessoal, é o mesmo, né? Eu vou colocar o link novamente aqui, ó. Tá? Eu estou usando pelo outro lá. E vou colocar aqui, só deixa eu ver aqui certinho, 976. Esse aqui é o código da segunda rodada. Nós fazemos 2 rodadas por aula, tá? Então, vocês podem entrar lá, a hora que vocês forem entrando, daí eu dou início ao jogo. Quatorze, 15. Tem gente que desistiu? Vamos lá, gente, esperar mais um minutinho aqui, vamos? Ih, só ficamos em 15 dessa vez. Vamos em 15 mesmo. Vamos lá. E vamos começar. Ah, que pena, Letícia. Professor, eu não Oi. eu tô aqui no Genera, daí eu abri aqui como eu não consegui entrar. Na sala de aula eu não consegui. Eu fui nas informações lá, tudo, e não consegui. Mas você pegou o código? Não, eu tô dizendo da questão para ver os cards, né?
Assim, não é no Ginera, você tem um código da sala de aula lá, tá? Você tem que pegar o código, daí ir no Quizlet e colocar esse código para entrar na sala de aula. Eu pego com o Elias? Não, eu tenho aqui, eu já passo já passo Obrigada. no chat. Desculpa Opa, atrapalhar. agora foi o Cristiano. Parabéns, Cristiano. Já temos um vencedor. Cristiano, então foi o Cristiano ganhou a segunda e a Letícia Tomé a primeira. Pessoal, eu vou pegar para vocês entrarem e conseguirem olhar os cards e tal. Deixa eu pegar aqui o código da sala de aula. É a sala de aula do Quizlet, tá? O Quizlet não tem nada a ver com com o Ginera lá, ou com a coisa do tipo, tá bom? Empresarial 1, ó. Para ingresso na turma, eu vou passar o link para vocês aqui, ó. O link é... Deixa eu achar aqui. Esse aqui. Quando erra, volta. Quando erra, volta, tá, gente? Quando erra... ontem tinha a turma do 10º, eram 9 perguntas. A menina que ganhou, ela chegou 3 vezes na pergunta 8, errou e voltou. Ela chegou 3 vezes na 8 e voltou. Na 4ª vez, ela acertou e ganhou. E mesmo assim, o pessoal não conseguiu ganhar dela. Tá? Ó, esse link é para você pedir a inscrição para a turma de Direito Empresarial 1, turma A. Então, você faz essa inscrição, daí você consegue ver os cards. A partir dos cards, o card tem o termo na frente, né, como se fosse um cartão, é um termo na frente e o conceito atrás. Então, tem lá, empresário. Aí você clica, ele vira para você e te dá o conceito de empresário para você estudar. Então, você entra nesse link aí, podem copiar, se quiser passar lá, copiar e passar no WhatsApp para o grupo, já tem uma série de alunos que estão inscritos ali, tá? Que conseguem ver, tá bom? Ok, então. Às vezes você não consegue entrar, ele faz o pedido para mim. Aí eu pego ali e autorizo a entrada, tá bom? E agora, por último aqui, o link da nossa chamadinha. A nossa chamada está aí, o link, tá, pessoal? Podem entrar lá e responder. Como eu sei que vocês entram, respondem e já vão saindo, então, uma boa noite para vocês, um bom resto, um bom final de semana. O que não está dando? Professor, não estou conseguindo responder, não abri o formulário. Opa, deixa eu ver então. Turma A, dia 19 de agosto, tá certinho. Mais alguém não conseguiu? Ah, tá, beleza. Tá, deu certo. Não, é que eu tinha aberto já tinha deixado aberto ali. Tá? Deu certo agora. Beleza então, gente. Ó, bom final de semana para vocês. Cuidem-se, fiquem em casa. Obrigado, professor. Beijo no coração e até segunda-feira. Segunda-feira, 7 horas, nos vemos lá na nossa atividade, tá bom? Beijão para vocês. Professor, tá aí ainda? Eu tô. Deixa eu te falar. O meu pai tá com problema para assinar as chamadas, o celular dele tá dando alguma controvérsia com o Gmail. Eu vou ter que ir lá, só que amanhã eu vou ter aula com o Valdir no mesmo horário que você vai ter aula com ele. Eu preciso que, na hora do link ou de acessar, eu veja qual que é o problema que está acontecendo. Eu acho que está dando confronto com o Gmail. Deve ter algum Gmail logado no celular que ele desconhece, e o meu Gmail não aceita. Eu criei um e-mail só para ele acessar o Meet do celular, entendeu? Então, isso que está acontecendo. Quando ele acessa do computador, aí ele consegue, mas nem sempre ele está com o computador, sabe? Entendi. Mas eu vou tentar, até semana que vem, deixar isso aí ok, porque ele não está conseguindo responder. Não, até, acho que eu estava no computador, até ele conseguiu, ele lançou. E ele passou uma mensagem para mim ontem no WhatsApp, dizendo quais os dias que ele estava presente e que não respondeu. Então, eu não pude fazer, hoje não deu tempo, mas amanhã ou sexta-feira, sexta é o dia mais tranquilo para mim, porque eu não tenho aula, não tenho que preparar nada, né? Porque, olha, essas aulas virtuais me tomam um tempo, vocês não imaginam. Mas aí na sexta-feira eu vou arrumar a frequência dele ali certinho, pode deixar. E ele já tinha conversado comigo e eu falei, não tem problema, Robson, quando eu sei
Eu sei que ele está na aula, a gente conhece a índole do aluno, então, quanto a isso, não tem problema. Eu falei, amanhã, se eu não tivesse a aula do Valdir com audiência, que a gente vai simular a audiência, eu iria lá no mesmo horário da aula que o professor vai ter com ele, já arrumaria. Mas eu vou conseguir só na semana que vem. Não, mas não tem problema. Eu vou fazendo, né? Eu só pedi para ele, eu falei, ó, arrume, né? Porque às vezes a gente passa, não vê, enfim, né? Mas é bom, ele esquece de mandar mensagem e acaba levando a falta. Mas é bom ele arrumar, porque daí lança lá e registra. E eu ia falar, mas você já fez. Eu tenho recomendado, quando está com problema, de criar uma conta só para resposta. Mas você já fez, né? Ele deve estar dando... Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se no celular, porque ele tem o aplicativo do Gmail, deve estar logado um outro e-mail. Então eu vou tirar, deixar off e colocar o e-mail do Meet. Isso, aí fica no celular já gravado aquele ali. Isso, ele já entra direto com aquele e-mail. Não, tranquilo, podem ficar tranquila. Professor. Veja lá, a hora que resolver, ele me avisa e responde aqui, tá bom? Tá certo, brigadão, viu? Tchau, obrigado tchau, a você, tchau, boa noite.